Tchau! Deus não dá fardos pesados se você não for capaz de suportar. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma vez na vida essa frase ou algo parecido. Mas será que isso é verdade? Vamos conversar mais um pouco a esse respeito no vídeo de hoje. Fica até o final. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. A nossa leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 21. Então vai abrindo aí e acompanha com a gente, ou presta atenção na leitura, para que o Senhor já vá conversando, falando com você. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa história. No último episódio, nós paramos com o nascimento do filho da promessa, o famoso Isaac, o filho de Abraão, que ele esperou por 25 anos. Mas vamos lembrar que Abraão já tinha um filho chamado Ismael. E esse filho não era o filho da promessa, mas o filho que veio por caminhos naturais, por caminhos que obedeceram simplesmente à lei da biologia, aquilo que Deus estabeleceu para a geração de vida, quando Abraão se deitou com a sua serva Agar. Então Abraão, gente, já tinha um filho, e esse filho, quando Isaac nasce, ele estava com cerca de 14 anos. Vamos ver então como foi agora a repercussão dessa novidade? Agora Abraão tem um novo filho, e esse novo filho é o tal do filho da promessa. Como será que as coisas se desenvolveram? Hoje nós vamos ver, gente, um caso de família daqueles. Então fica até o final, não perde nada. Lembrando, esse vídeo vai ser liberado na quarta-feira e depois as partes dele serão liberados nos dias subsequentes. E esse vídeo em específico contará com 3 partes, caso você queira assistir de forma fragmentada por causa do tempo que você tem disponível. Então agora, vamos à leitura, vamos ao texto. Versículo 8. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Depois de longos 25 anos, Deus finalmente fez o ventre de Sara frutificar e nasceu Isaac, o filho da promessa. Por que isso é tão importante? Vamos lembrar que quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, ele fez a Abraão uma promessa. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações. Deus prometeu que ele teria uma descendência numerosa e que através dessa descendência numerosa, de uma nação que seria formada a partir dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós já entendemos em vídeos anteriores que essa promessa diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo. Deus estava dizendo que Abraão havia sido o homem escolhido para dar origem a toda uma família, e não só uma família, mas uma nação específica, onde o próprio Deus nasceria entre os homens para trazer paz entre o seu coração e o coração dos homens, que havia se tornado um coração pecaminoso por causa do pecado original cometido lá no Jardim do Éden. Então, gente, havia uma promessa muito especial sobre a vida de Abraão, e essa promessa estava completamente relacionada à vinda de um Salvador a essa terra. E é por isso que o desenvolvimento dessa promessa, ele precisava acontecer de forma milagrosa, por uma intervenção divina, porque isso apontava para 2 fatores muito importantes. Primeiro, o fato de Isaac nascer de forma milagrosa, com pais já idosos. Isaac, quando nasce, Abraão está com 100 anos e Sara já está com 90.
90 anos. Além disso, Sara era uma mulher estéril. Então tudo aponta para um milagre, uma gestação milagrosa. Isso era muito importante porque o Isaac é um tipo de Cristo. Ele aponta para o nascimento milagroso de Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria, o próprio Deus nascendo entre os homens. Outro fator importante para que o nascimento do filho da promessa fosse um nascimento milagroso é porque ele aponta para a fé. Ele aponta para os filhos que se tornam filhos de Deus por meio da fé. E se tornar filho de Deus mediante promessa, mediante fé, é um milagre concedido pelo próprio Deus. Quando o Espírito Santo toca no coração de alguém, convence ele de seus pecados e então abre os seus olhos para reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa pessoa então aceita Cristo, enxerga, passa a crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador e é gerado no próprio coração de Deus e se torna, portanto, um filho de Deus mediante a promessa. É por isso que as coisas precisavam ter sido como foram, de forma milagrosa. O menino Isaac se chamava Isaac porque o seu nome significa ele ri ou ele riu, foi dado pelo próprio Deus e fazia menção à alegria de Abraão quando soube da promessa que Deus tinha sobre a vida dele, que riu de forma maravilhosa, e fazia menção também ao riso incrédulo de Sara, com Deus mudando a realidade de Sara e mostrando a ela a quem ela servia, esse Deus poderoso, esse Deus que poderia sim fazer um ventre estéril e idoso frutificar. Além disso, nós vimos que o filho do riso, o filho da alegria, também diz respeito a Jesus Cristo, que é a alegria do Senhor, e que quando veio ao mundo, trouxe para nós júbilo, trouxe ao nosso coração a alegria. Mas agora, nós acabamos de ver um outro tipo de riso, que é um riso que não diz respeito à alegria. E esse riso que não diz respeito à alegria veio de um outro filho de Abraão chamado Ismael. Para quem chegou agora, Ismael era o filho mais velho de Abraão. Quando Isaac nasce, ele está com 14 anos. Ismael era filho de uma escrava egípcia, de uma serva egípcia chamada Agar. Muito provavelmente Agar foi adquirida, tornou-se escrava, serva da família, quando essa família peregrinou ali pela região do Egito. Já temos vídeo aqui no canal falando também sobre esse momento da história, quando essa família vai ao Egito e tudo o que aconteceu por lá. Então, muito provavelmente, Agar entrou na família como serva nesse período da história. E aí nós vimos também já aqui no canal que com a espera, afinal de contas, gente, esse casal aguardou 25 anos para ter o filho prometido por Deus. O filho que daria continuidade às promessas, o filho que carregaria a promessa de que viria um Salvador, viria uma semente que pisaria a cabeça da serpente. Eles aguardaram 25 anos por esse filho. E no meio desses 25 anos, eles tiveram momentos de fraqueza. E um desses momentos de fraqueza foi Sara tentando dar um jeito com as próprias mãos de fazer a promessa acontecer. E ela se apegou a um costume da época, um costume cultural. Na época era muito comum que mulheres que não conseguissem engravidar de seus maridos, mulheres que sofressem com a situação da esterilidade, era muito comum que elas entregassem uma serva em seu lugar para que o marido pudesse ter relações sexuais e através dessa serva elas pudessem ter um filho. Sim, exatamente do jeito que eu falei. Não é que o marido ia passar a ter um filho da serva. Esse filho seria gerado biologicamente pela serva, mas legalmente falando, ele era um filho da esposa, entende? Esse era um costume da época. E Sara se apega a esse costume da época e ela oferece a Agar, a sua serva egípcia, como uma possibilidade para gerar o tal filho esperado por Abraão. Abraão se deita com a serva egípcia Agar e ela de fato vai engravidar de Ismael. E aí, segundo o costume da época, Ismael seria então o filho de Sara através da sua serva egípcia que teve relações com o seu marido. Nós vimos que quando Agar conseguiu engravidar, ela começou a destratar Sara, meio que se mostrando superior porque ela tinha conseguido engravidar. E por conta disso, Sara vai ficar extremamente angustiada e ela vai exigir de Abraão uma postura diante disso.
E Abraão vai meio que lavar suas mãos e vai colocar na responsabilidade de Sara lidar com essa situação. E a forma como Sara lida com essa situação é maltratando Agar, a ponto de Agar fugir do acampamento deles por não suportar todos os maltratos da sua senhora Sara. Ela então foge para o deserto, e nós vimos que ali no deserto ela teve um encontro com o próprio Deus em forma corpórea, em forma angelical, né, com corpo de anjo. Ela vai ter um encontro com o próprio Deus, e Deus vai declarar promessas sobre a vida de Agar relacionadas a essa gestação. Agar, então, em obediência a esse Deus com quem ela teve um encontro, ela retorna ao acampamento de Abraão e ela vai permanecer por lá e vai criar Ismael ali. Então a gente consegue entender nesse contexto que a relação entre Agar, Sara e muito provavelmente o menino Ismael não era uma relação muito boa, gente. Muito provavelmente deveria haver uma disputa entre as duas, entre Agar e Sara, a esposa e a serva que gerou um filho de Abraão, que já era um homem idoso e não tinha nenhum filho, mas tinha a promessa de que um herdeiro viria para carregar, para ter toda a herança de Abraão, mas para carregar também e principalmente a promessa de Deus que havia sobre a vida de Abraão. Então, muito provavelmente, gente, essas duas mulheres deviam viver em um clima de tensão muito alto. Elas deviam competir pela atenção de Abraão, por quem era mais especial, por quem tinha maior valor. Esse é um dos problemas, gente, de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Vamos lembrar que a Bíblia institui o casamento como sendo uma relação monogâmica. E tudo que foge àquilo que Deus estabeleceu vai trazer confusão, vai trazer problema. Melhor é estar com a verdade, melhor é estar com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Então veja a confusão sendo gerada dentro desse lar por causa de uma desobediência, por causa de uma mulher que no desespero, esperando, aguardando pela promessa, acabou dando o seu próprio jeito com as suas próprias mãos. Quanta dor foi gerada, né? Não só a mulher, não só Sara que acabou tendo essa atitude, mas seu marido Abraão também, que aceitou e se submeteu a isso. Foi omisso diante dessa situação. E olha quantos problemas acontecendo dentro desse lar. Fato é que os 25 anos passaram e Deus, como sendo um Deus fiel, de fato cumpriu com a promessa e fez o ventre de Sara frutificar. E nasceu então o filho da promessa, Isaque, filho de Abraão com Sara, conforme a vontade de Deus. Pensa só, se coloca aí no lugar de Agar. Você é uma escrava, você é uma serva egípcia, você não é considerada uma esposa, você não tem o mesmo tratamento. O seu filho vai ser tratado de forma diferente, muito provavelmente, até porque ele não é o filho da promessa. Esse menino Ismael, muito provavelmente, via a briga, né, a disputa entre Sara e Agar, com certeza sabia sobre todas as promessas que Abraão havia recebido em relação ao filho da promessa. E agora, de repente, ele já está com 14 anos e ele recebe um novo irmão, o filho da promessa. Gente, Ismael é apenas um adolescente. Muito provavelmente, quando ele viu que o filho da promessa de fato tinha vindo ao mundo, tinha nascido, aquilo com certeza abalou a estrutura dele, aquilo com certeza mexeu com a cabeça dele. Ele deve ter ficado enciumado, ele deve ter ficado preocupado com o tratamento desigual que ele poderia vir a receber. Ele deve ter se lembrado das disputas que acontecia entre a sua mãe e a sua senhora. Talvez ele sentiu até uma necessidade, uma vontade de proteger a sua mãe, uma vez que sua mãe era apenas uma serva e agora o seu irmão era filho da esposa oficial. Então, com certeza, tudo isso mexeu com a cabeça desse menino e ele está observando esse filho da promessa crescendo e talvez já observando também as diferenças e como toda a vida dele iria mudar após o nascimento dessa criança. O menino Isaque foi crescendo, mamando, e chegou o dia do seu desmame. Gente, isso é muito legal, é muito curioso. Primeiro, nós vimos no vídeo anterior que o milagre que veio sobre Sara e Abraão, ele foi completo. Eles não apenas geraram uma nova vida, mas Sara foi capaz de amamentar seu próprio filho. E agora, na leitura de hoje, nós vimos que chegou o momento do desmame. Segundo a cultura do Oriente Médio desse período aqui, né, do Antigo Oriente Médio, era comum que as crianças fossem amamentadas até ali seus 2, 3 anos. Isso era o comum. E era uma
questão cultural fazer uma grande festa quando essa criança entrava no desmame, quando ela ia comer algo sólido pela primeira vez. Uma grande festa em comemoração àquela vida e o seu desenvolvimento era realizada. Gente, eu achei isso muito legal, porque pensa só, hoje a gente já consegue entender isso, mas imagina no Antigo Oriente a importância da amamentação materna, sabe? De forma natural. Como isso devia ser fundamental. Hoje nós temos fórmulas, nós ainda temos caminhos alternativos, caso seja necessário. Mas naquela época os recursos deveriam ser muito mais limitados. Então conseguir caminhar com a amamentação até o fim, a criança conseguir passar por esse obstáculo viva, né? Bem nutrida, sem adquirir nenhuma doença que levaria ela à morte, gente, era motivo sim de uma grande festa, era de fato um milagre. Nós estamos falando de muito tempo, né? Não se tinha os recursos que nós temos hoje. Então essa criança estava chegando aos seus 2, 3 anos com um sistema imunológico mais bem preparado, mais fortalecido para encarar a vida, bem nutrida. Então assim, era motivo de grande alegria, porque provavelmente muitos não chegavam a essa fase, entende? E aí eles faziam uma festa para comemorar e para celebrar a primeira refeição sólida dessa criança. Era uma festa para marcar a transição de um bebê para uma fase já infantil, um mini adulto, que era como as coisas eram encaradas no período, né? E, portanto, essa criança, esse bebê, passava a ser aceito na comunidade. Agora ele era oficialmente parte daquela tribo, parte daquele povo, parte daquela família. Então pensa só, que alegria, que lindo, que dia festivo deve ter sido esse. Imagine Abraão, depois de 25 anos de espera, ele está comemorando o desmame do seu filho. Quantas festas de desmame talvez Abraão não tenha participado? Quantas festas Sara talvez já não tenha sido parte, né? Já não tenha visto mães celebrando porque estavam desmamando seus filhos, porque tinham conquistado esse alvo, né? Porque seus filhos tinham chegado a essa idade vivos, com saúde, bem nutridos, e ela nem sequer tinha um filho. E agora ela tem um filho, não o bastante ela pôde amamentá-lo no período completo, necessário, suficiente para que ele estivesse saudável, e agora ele está celebrando a vida desse bebê que está entrando numa nova fase e está sendo aceito pela comunidade como parte desse grupo, como parte dessa tribo onde Abraão era o líder. Então deveria ser de fato uma festa muito alegre, de muita esperança, de muita vida. E aí no meio disso tudo, no meio de muita alegria, Sara vai perceber um desgosto. Sara vai perceber algo que vai incomodar profundamente o seu coração de mãe. Ela vai perceber que o irmão de Isaac, Ismael, que na situação já estava com cerca de 16 para 17 anos, porque pensa comigo, Isaac nasceu, ele estava com 14, agora Isaac foi desmamado, então se passaram 2, 3 anos, né? Então, Ismael deveria estar com seus 16, 17 anos, já praticamente um adulto para a época, né? Ela então percebe que Ismael está rindo de Isaac, está satirizando Isaac. Não é, gente, um riso de alegria porque Isaac está vivo, foi desmamado, está saudável. Não, é um riso de deboche, é um riso maldoso de quem está armando algo, planejando algo contra Isaac. Talvez querendo atentar contra a vida de Isaac, fazendo algum plano, maquinando algo. Gi, como você sabe? Por 2 razões. Primeiro, pela reação de Sara, que é uma reação bastante intensa. Então, muito provavelmente, ela percebeu a malícia no riso de Ismael. Não era um riso de bondade, de alegria. E a segunda coisa que me leva a crer que esse riso era o riso de alguém que estava maquinando uma maldade, de que estava querendo fazer algo ruim, algo maldoso, que estava realmente zombando de Isaac, olhando para ele com olhos maldosos, olhos que assustavam. É uma passagem que está em Gálatas 4, onde Paulo vai dizer que o filho da escrava perseguia o filho da livre. Então, o filho de Agar, Ismael,
perseguia Isaac, o filho da livre, que na época deveria ser um bebê de 2 ou 3 anos de idade. Então, gente, aqui nós estamos diante de um riso, o riso da perseguição, o riso da maldade, o riso da traquinagem, o riso da malícia. Nós, ao longo dessa história, falamos sobre a presença forte dessa palavra, né, do riso, nessa história. Então nós vimos o riso de maravilhamento de Abraão, nós vimos o riso de incredulidade de Sara, que depois se transformou em um riso de louvor. Nós vimos o próprio riso, né, o menino que era o próprio riso, que era a própria alegria que nasceu em Sara. E agora nós estamos diante do riso da perversão, do riso da maldade. Ele também existe, ele provém de um coração que faz planos contrários à vontade de Deus. E ao perceber esse riso, Sara, como eu disse, vai ter uma reação bastante intensa. Ela vai chegar diante de Abraão e ela vai intimar Abraão a expulsar, ela usa essa palavra, expulse o menino e a escrava do acampamento. Ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Gente, essa expressão, essa forma de Sara falar é bastante marcada, ela realmente está intimando Abraão ali, nas expressões que ela usa. Primeiro, ela se refere a Agar como uma escrava. Até agora, no momento, na história, nós vimos Sara se referindo a Agar como serva, mas neste momento ela vai mais fundo e ela realmente diz, ela é uma escrava, como quem querendo marcar isso, ela é apenas uma escrava, eu exijo que você expulse ela e o menino, expulse ela e o seu filho do nosso acampamento. E ela frisa isso, ele não vai ser herdeiro com o meu filho Isaac. Então ela frisa qual era a preocupação dela. A preocupação dela era como esses dois meninos cresceriam no mesmo acampamento e como as coisas aconteceriam no que diz respeito à herança. Muito provavelmente Ismael ia acabar exigindo a herança, até porque ele era o filho mais velho. Então, pelo costume da época, pela cultura do momento, o filho mais velho, o primogênito, era aquele que deveria receber toda a herança, é aquele que receberia o nome do pai, que daria continuidade ao que o pai fez na terra. Essa era a lei da época, esse era o costume da época. Muito provavelmente ele exigiria isso de Abraão e muito provavelmente Abraão teria dificuldade de negar isso a Ismael. Então Sara está antevendo tudo isso. Nossa, Gi, mas Sara está sendo muito cruel, como que ela pode ser tão egoísta, pensar só no filho dela? Na verdade aqui, gente, não dá pra dizer que Sara está sendo egoísta e cruel na sua fala, mas ela está sendo motivada por uma orientação que o próprio Deus havia dado. Eu sei, parece chocante, mas eu acredito que até o fim do vídeo você vai entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que eu quero pontuar em relação à fala de Sara é que, muito provavelmente, essa reação dela de exigir, né, de colocar Abraão na parede e exigir dele uma postura, ela vem de um coração que está com ciúmes, que está preocupada com seu filho, que está querendo ser uma mãe coruja, né, uma mãe protetora. Então, talvez as intenções de Sara ao falar isso a Abraão não foram as melhores. Porém, o conselho que Sara dá a Abraão é um conselho que está alinhado ao coração de Deus. E eu sei que isso pode assustar você, mas a gente precisa entender o porquê disso. Se voltarmos a alguns capítulos, nós vamos ver na história que Deus vai deixar bem claro para Abraão que Isaac deveria ser o filho da promessa e o único herdeiro de Abraão. Era para Isaac que Abraão deveria deixar toda a sua herança e era Isaac que deveria carregar o nome de seu pai e dar continuidade à linhagem que carregava a promessa do Messias no coração. Esse era o plano de Deus, essa era a vontade de Deus. Vamos lembrar que o nascimento de Ismael é uma estratégia elaborada pelo homem, foi uma saída que Sara arranjou com suas próprias mãos. Era o jeitinho, né? O jeitinho brasileiro, o jeitinho do ser humano tentando consertar as coisas de um jeito que não era alinhado ao coração de Deus. Então Deus vai deixar isso bem claro para Abraão. Abraão, o seu herdeiro deve ser Isaac. Isaac deve carregar toda a herança. Isaac deve passar adiante o seu nome. Isaac deve carregar a promessa em seu coração, porque essa é a minha vontade. É dessa forma que eu estou escrevendo a história. E Sara sabia disso.
mas ela também estava percebendo que Abraão amava muito Ismael, lógico, ele era o seu filho, e ela começou a ficar temerosa de que Abraão não fosse obedecer a essa orientação de Deus, e isso geraria grandes problemas para eles e também prejudicaria o seu filho Isaac, aquele que deveria ser o único herdeiro. Então Sara está sendo motivada por uma razão talvez egoísta, enciumada, mas ela está dando de fato um conselho para Abraão que estava alinhado ao coração de Deus. Será que esse riso de maldade, será que esse riso de perseguição, ele também existe em nossas vidas? Será que nós também temos que ficar atentos ou aquilo era uma realidade só ali de Isaac e Ismael? Se você puder, abra comigo em Gálatas 4, vamos ler esse versículo 29, olha o que a palavra diz. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, Ismael, perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, ou seja, Isaac. Lembra? Isaac nasceu de forma milagrosa, nasceu segundo o Espírito, porque ele aponta para Jesus Cristo. E Paulo termina o versículo da seguinte forma: o mesmo acontece agora. Para quem Paulo estava falando? Paulo estava falando para a igreja dos Gálatas, né, na região da Galácia. O que estava acontecendo naquela igreja? Os cristãos daquela igreja estavam sendo ensinados por judeus que diziam que eles deveriam seguir as leis ritualísticas, cerimoniais, deveriam se circuncisar, assim como os judeus praticavam. Então eles estavam tentando misturar as duas ideias, né? Levar esses cristãos para debaixo da lei novamente, sendo que a lei já tinha se cumprido sobre Jesus Cristo. Tudo isso, gente, todas as leis cerimoniais, os rituais, a circuncisão, aponta para Jesus Cristo, são apenas uma sombra. Uma vez que o perfeito veio, uma vez que Jesus, ele cumpriu com aquilo que a sombra apontava, a sombra já não se faz mais necessário. Mas aqueles judeus estavam enganando esses cristãos, tentando trazer eles para um falso evangelho. Então Paulo aqui vai frisar essa questão, ele vai falar, olha, agora não é diferente. Os filhos da escrava, aqueles que ainda se submetem à lei, aqueles que ainda pensam que a salvação vem por obras, vem por seguir todo aquele regulamento que nós nunca seremos capazes de obedecer por nós mesmos, esses estão perseguindo vocês, que são os filhos da promessa, que foram gerados pelo Espírito, vocês que creem em Cristo pela fé e, portanto, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus, foram gerados em Deus pela fé, mediante promessa, pelo Espírito. Eles estão perseguindo vocês com falsos ensinamentos, tentando levar vocês para debaixo do jugo da lei, condenando vocês novamente. E aí, gente, essa realidade ainda é uma realidade muito presente. O inimigo, ele vai usar de artifícios para nos enganar e ele vai usar artimanhas para isso, e muitas vezes a artimanha dele vai ser a religiosidade. Pessoas que estão dentro da igreja, que seguem todos os rituais, que vão todos os domingos, que cumprem todas as regras, mas fazem isso da boca para fora. O coração não mudou, não nasceram de novo, não entendem o porquê fazem isso. Não têm seus olhos abertos para a verdade, apenas seguem um conjunto de regras. E essa não é a verdadeira religião. Essa não é a verdade, não é isso que nos liberta, ao contrário, isso nos aprisiona. A religiosidade ou teologias fracas, teologias desalinhadas do coração de Deus, aprisionam muitas pessoas. Então, por exemplo, se você tem se tornado uma pessoa mística, sabe, se os seus ideais, a forma como você vive, é a vida de alguém que vive com medo do inimigo, que acha que o inimigo tem poder sobre a sua vida, se você não consagrar um determinado objeto, você precisa voltar à Escritura, precisa entender a verdade e o poder que existe no Evangelho, precisa conhecer esse Deus verdadeiro e poderoso que habita em você através do Espírito Santo. Precisa entender o efeito da cruz, precisa entender o que o sangue de Cristo fez por você e o poder que ele tem sobre a sua vida, para que você saia debaixo do jugo da escravidão. Olha o que Paulo vai dizer para aqueles que estavam seguindo esses conselhos, estavam seguindo essas orientações que não tinham nada a ver com Deus dada por esses judeus. Olha o que ele diz no versículo 30. Mas o que diz a Escritura?
Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Se somos filhos da livre, irmãos, não podemos dar ouvidos aos filhos da escrava. Precisamos rejeitar todo ensinamento equivocado. Precisamos dizer não a toda religiosidade. Precisamos dizer não a todo ensinamento, a toda teologia que coloca em questão o poder do sangue de Cristo. Toda teologia que quer adicionar coisas como se o sacrifício de Cristo não fosse o bastante. Tome cuidado com isso. Se liberte. Mande embora o filho da escrava. Muitos ensinamentos hoje têm aspecto de riso. Parece que é riso, parece que é alegria, parece que é de verdade, mas do coração está cheio de maldade, de intenções egoístas, de perversão. O ensino de hoje, muitas vezes, parece muito bonito, parece muito aprovado por Deus, mas a raiz, o que está por detrás, é completamente ao contrário do coração do Senhor. Um ensino em que o homem é o centro, em que o homem é adorado, em que Deus está aqui para servir as nossas vontades, onde o sofrimento não faz parte da vida cristã, onde o propósito da sua vida é viver cada vez melhor nessa terra, custe o que custar, onde a visão muitas vezes é maior do que as próprias pessoas, onde o homem busca toda a glória para si, onde Deus não está no centro. Cuidado, porque isso é filho da escrava. E a palavra diz: expulse o filho da escrava. Rejeite esse tipo de ensinamento. Não deixe que isso crie raízes no seu coração. Tome cuidado. Talvez hoje você tenha percebido esse engano, mas você continua se alimentando dessa fonte porque você acredita que você tem consciência, você tem intelecto para fazer distinção, você separa o que convém do que não convém. Que bom, irmãos, nós temos sim que ter essa consciência. O problema é que o tanto caminhar com uma pessoa vai fazer com que você se torne semelhante ao ensino dela. Então tome cuidado com os limites. Tome cuidado. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então tome cuidado, porque talvez hoje você ainda percebe o erro. Hoje você ainda tem um raciocínio crítico. Hoje você ainda consegue separar, consegue absorver o que é bom e o que não é bom, você descarta. Mas amanhã talvez você não consiga. E outra coisa, por que continuar bebendo de uma fonte contaminada se existem fontes límpidas para que você possa beber uma água pura, uma água real, uma água que jorra para a vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo? Se existem fontes hoje em dia que, para a glória de Deus, ainda estão declarando a verdade, ainda estão apontando para o único que merece toda a glória, Jesus Cristo. Portanto, rejeite o filho da escrava, pois somos filhos da livre, somos filhos mediante promessa, fomos gerados em Deus através do Espírito Santo por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação foi conquistada por Jesus Cristo, liberada sobre nós por graça, que encontrou em nosso coração a fé, depositada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você não precisa do perfume de Cristo na sua camiseta. Você não precisa gastar os seus poucos recursos com a água que não vem não sei da onde. Você não precisa se batizar em determinado rio para que a presença esteja sobre o seu coração. Você não precisa cumprir com ritos religiosos instituídos pelo próprio homem. Você precisa ter fé em Cristo Jesus. É isso que você precisa. E é através dessa fé que você recebe a salvação. E é através dessa fé e da graça de Deus que você recebe capacitação para andar em santidade e crescer em intimidade com Deus. Portanto, tenha essa clareza. Você é filho da livre. Logo, rejeite o filho da escrava. Tome sempre cuidado, porque Satanás sempre terá por aí alguns risos da perseguição. Ele sempre espalhará por aí ensinamentos, estilos de vida, modos de pensar que parecem alegria, que parecem corretos, mas que o coração, que a intenção, que o lugar para onde você está sendo conduzido é um lugar de escravidão, é um lugar de maldade, é um lugar de perversão, é um lugar de egoísmo, é um lugar contrário à vontade de Deus, na tentativa de sufocar a promessa,
na tentativa de trazer morte espiritual. E aí, será que Abraão obedeceu a ordem de Sara? Porque não foi nem um conselho, né? Foi uma ordem, foi uma intimação. Será que Abraão obedeceu a intimação de Sara? Você obedeceria? Vamos lá.